Olá, pessoal, boa noite. Voltamos agora em definitivo. Tudo bem? Tudo bom, minha gente? Então, vamos dar aí continuidade aos nossos trabalhos, né? Estamos aí indo para a reta final do curso. Eu acho que esse encontro e mais dois. Agora, nós, depois de todo essa metodologia que a gente adotou, de analisar primeiramente um debate histórico e sociológico sobre a questão da diversidade, focando na diversidade racial. No segundo momento, nós mostramos as desigualdades como produto desses processos de discriminação que a gente analisou. Tanto a discriminação direta quanto a discriminação indireta são apontados pelos especialistas internacionais e nacionais ou pela construção, pela manutenção e pela reificação das desigualdades. O que se assentou para a doutrina mais abalizada é que as desigualdades são produtos históricos e sociais, são construções, e, nesse sentido, elas são construções, podem ser desconstruídas, elas não são naturais. E nós estamos diante de uma situação que é a mudança do paradigma. Para nós, é sempre mais difícil, porque nós estamos vivendo a mudança de paradigma. Ninguém aqui viveu no antigo regime, né? Ninguém aqui viveu no regime dos reis. Quando a gente vai se reportar ao regime dos reis, ao regime feudal, a gente sabe do que está nos livros, das aulas que a gente teve, e a gente fala com certa propriedade daquilo que a gente pesquisou. Mas a gente não fala com a propriedade de quem viveu aquele tempo, de quem foi súdito, de quem teve que submeter aquelas tiranias e aquelas medidas arbitrárias de quem era Deus, era o Estado, enfim, era a norma, era tudo. Então, para a gente que está vivendo a mudança do paradigma, da neutralidade clássica, da invisibilidade, da ideia de ser cego às diferenças, de um sentido de fazer justiça com base na não intervenção, sobretudo com a não intervenção pautada em critérios historicamente suspeitos, como raça, como gênero, como classe. Né? A gente viu que o paradigma que se assentou na modernidade, o paradigma que a gente trouxe durante todo o século XX, vou usar a expressão do Tocqueville, o século XX foi o século de luta pelas igualdades. O Bob vai dizer, alto lá, nunca houve igualdade. A igualdade é o ideal da razão. Sabe-se que as pessoas em sociedade nunca foram iguais. Né? E o nosso velho Milton Santos, que dizia que se a humanidade quisesse se pautar pela igualdade, nunca houve nem humanidade. Né? Milton Santos é sempre necessário. Então, para o Milton Santos, sequer houve humanidade, porque a humanidade nunca conseguiu racionalizar-se do ponto de vista da igualdade. E aí o Boaventura vai dizer que é necessário reconhecer para libertar. Que o problema desses paradigmas e desses processos históricos, vai dizer o Boaventura num texto dele, é que ele tem pelo menos duas estradas. Né? Uma é uma estrada eurocêntrica, que garantiu para a Europa, vai dizer o Boaventura, desenvolvimento, né? Autodeterminação do seu povo, inclusão social, desenvolvimento econômico, mas ele também denuncia um aspecto extra-europeu, sobretudo para as colônias, que, ao contrário do que foi para a Europa, vai representar o quê? Espoliação, colonialismo, racismo, patriarcado machista e exclusão, morte, vai dizer o Boaventura. Então, nós estamos vivendo, sobretudo a partir dessa pós-modernidade, a era da ascensão do direito à diferença. Né? Então, as diferenças que antes eram tratadas, vai dizer a professora Gisele Cittadino da PUC, como algo a ser deixado de fora nos critérios de redistribuição econômica dos direitos, passam agora a valer-se como um critério, como um trunfo. No momento em que você vai fazer redistribuição de direito, as diversidades precisam estar, as diferenças precisam estar se você quer ser justo. As diferenças precisam ser levadas em consideração. Então, nesse aspecto, a diferença precisa também, para além de ser levada em consideração, ser utilizada como critério para a aferição da velha meritocracia.
A meritocracia pautada numa ideia de organização social com base no merecimento que se dá pelo esforço, pelo talento e pela oportunidade que cada um tem, cai por terra nesse sentido. O Ronald Dworkin: não vai haver meritocracia pura em sociedades liberais, não há meritocracia pura. A meritocracia sempre é um resultado de um misto de coisas, sobretudo de oportunidades sociais. Quem tem mais oportunidade social pode demonstrar que tem mais mérito. Quem tem menos oportunidade social tem mais dificuldade para demonstrar que tem mais mérito. Aqui é uma confluência de debates sobre tudo do setor corporativo para a gente enfrentar. A gente vai enfrentar um pouco mais adiante. Porque, geralmente, quando a gente entrevista as lideranças corporativas, essa questão do mérito sempre é um problema. Nas corporações. Sempre é um problema. Mas a gente está vivendo hoje a mudança de paradigma. Então, o que é a construção da diversidade? É aí que eu queria chegar. A construção da diversidade é difícil porque ela é uma categoria em construção, pessoal. Ela é uma categoria em construção. A gente não está olhando para 100 anos atrás, nem para 50 anos atrás. A gente está olhando para agora. A gente está olhando para coisa que começa, sobretudo no Brasil, tardiamente, há 20 anos, paulatinamente. Então, nós estamos vivendo a desconstrução de um paradigma antigo, e quando eu falo desconstrução, eu não estou querendo dizer que o paradigma anterior está sendo superado ou até mesmo expurgado por esse novo paradigma. Não. A construção da diversidade, ela não rejeita os paradigmas anteriores, ela se faz com os paradigmas anteriores. Ela dialoga e ela complementa as políticas universais. Então, quando se adota uma política específica de gênero, ou uma política específica para a pessoa com deficiência, você não está querendo que todas as políticas sejam, como vai dizer lá o professor Roger Ralph Hill, desembargador do TRF4, uma panaceia. Tudo agora tem que ser política de gênero, tudo tem que ser política de raça, tudo tem que ser cota. Mas isso não é uma panaceia para ser adotado à torta e à direita, a todo instante, em qualquer processo seletivo. Não. Esta é uma ideia moderna, pós-moderna, melhor dizendo, que se assenta, que se soma aos paradigmas clássicos. Né? Em processos seletivos, é bom que se tenha critério objetivo, sim. É bom que a raça e o gênero não sejam levados em consideração se o objetivo é discriminar diretamente um grupo. Agora, não é bom também que se adote única e exclusivamente, que decidiu a Suprema Corte Americana na década de 70, no caso Bach. Não é bom que se adote única e exclusivamente o critério de raça ou o critério de gênero. Não vale colocar cota 100% para mulher ou 100% de cota para negro. Isso não é um bom paradigma, porque você até, nessas questões que são suspeitas, passa a ideia que nós estamos fazendo aquilo que alguns outros chamam de discriminação à reversa. Vou fazer uma política pública para minha empresa, só vou contratar mulher. Vai parecer que você está sendo sexista em relação aos homens. Não é esse o objetivo. Essas políticas guardam, além de tudo, um simbolismo muito grande. Então, aqui, eu acho que o velho princípio da razoabilidade deve ser sempre levado em consideração. Tem que ter razoabilidade aqui. Tem que ter cuidado aqui. Eu estou falando como gestor, que oriento muitos gestores. Tudo que a gente não quer é uma judicialização do que a gente está querendo. Tudo que a gente não precisa é de uma liminar mandando a gente suspender a política pública ou privada que a gente adotou depois de uma porção de reuniões, depois de uma porção de conferências, depois de uma porção de medidas, a gente adota e alguém vai para a justiça se sentindo preterido por aquilo que a gente fez com toda boa vontade. Então, aqui é que se ter cuidado, e por isso é que eu trouxe para a aula de hoje, para a gente debater, eu espero que vocês tenham conseguido ouvir, eu vou dar um tempo para quem não conseguiu ouvir, puder ouvir, para que possa ouvir, a fala da gestora da White Martins. Porque ela é uma pessoa responsável para fazer a diversidade, ela é a pessoa que é responsável pelo setor de talentos de uma empresa como a White Martins. E ela nos dá uma entrevista dizendo quais são os desafios, por que ela trabalha com diversidade, enfim, está lá na entrevista que ela nos deu, uma brilhante entrevista que ela nos deu.
e ela coloca ali algumas coisas que a gente vai ter que discutir, porque a partir de agora o nosso curso entra num aspecto mais proativo. A gente precisa que vocês aprendam mesmo, ou quem de algum modo já trabalhou, já sabe, se especialize mais em fazer diversidade. A gente usa a questão racial aqui como ponta de lança, mas elas estão muito próximas, a diversidade racial, a diversidade de gênero, né? A diversidade que remonta às pessoas com deficiência, elas têm aspectos muito comuns, sendo que nessa virada de conceito, a gente sabe que a questão racial é o grande desafio. Geralmente, é a primeira a puxar é o primeiro debate crítico a puxar a discussão, a questão racial, mas é o último a ser implementado, como aconteceu na Europa por conta do nazismo. A primeira discussão foi de raça, para que o nazismo nunca mais... Né, a gente discutiu aqui o nazismo como um desdobramento da eugenia, né? Um desdobramento tardio da eugenia que deu no que deu. O nazismo foi o último paradigma que enfrentou nesse aspecto, ensejou nesse aspecto, por força das Nações Unidas, uma série de medidas antirracistas. Inclusive a própria convenção, que saiu 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Falava em raça a convenção internacional, que o Brasil ratificou em 69. O que eu estou querendo chamar a atenção? Que mesmo o debate racial, sobretudo por conta da Europa sair da Segunda Guerra Mundial, marcada por aquelas questões nazistas que tinham a ver com raça, pelos Estados Unidos implementar os direitos civis com medo de uma segunda guerra civil, por conta do assassinato do Martin Luther King. A raça capitaneou o debate, mas ela foi uma das últimas a ser implementadas. A gente viu primeiro muitas políticas sendo implementadas para as mulheres. Né? Na Europa e nos Estados Unidos, sem dúvida alguma, foi a política de gênero adotada para as mulheres, sobretudo para as mulheres brancas, as políticas que mais tiveram sucesso. Então, nesse início de debate, eu queria trazer para vocês um pouco da história das políticas que foram feitas como um processo humano de lutas. É muito importante isso na história dos direitos humanos. Né? O Fábio Conder Comparato, talvez o nosso mestre maior no assunto, vai falar da afirmação histórica dos direitos humanos, quando ele fala dessas ações. É um produto do processo de lutas da própria humanidade, a ideia de criar políticas de inclusão. Né? É um desdobramento necessário às próprias lutas. Então, nesse primeiro momento, a gente pode falar um pouco da história dessas medidas. Quando é que as instituições, de um modo geral, trazem esse novo iluminismo, né? Trata-se de um novo iluminismo. É um iluminismo que agora, diferentemente do que aclamavam as instituições do passado, não pode. As instituições do passado diziam o quê? Desde a nossa Constituição de 1824, a Constituição outorgada, ela vai dizer o quê? É proibido ter discriminação de raça ou social. Então, bastava proclamar que não podia ter discriminação para que o Estado ficasse satisfeito. Mas quando se diz que era proibido discriminar, em 1824, as mulheres não podiam votar. As mulheres não eram bem consideradas seres humanos como os homens. Os indígenas também não, e os negros nem alma tinham. Então, essa quebra de paradigma do dito direito de igualdade universal, cego às diferenças, que acabou catapultando o mito de um universalismo vazio, vai dando lugar à ideia de um universalismo diversificado, de ter, na verdade, uma confluência de direitos que leva em consideração, sim, elementos de identidade que formam determinados grupos. E aqui, identidade ela pode ser formada de vários ângulos. As identidades podem ser formadas histórica e socialmente com base em referenciais objetivos, por exemplo. A região. Em alguns estudos de ciência política, a região de determinados grupos importa.
Simplesmente o fato da pessoa vir de determinada região pode ser um critério para que a pessoa seja discriminada simplesmente porque nasceu ali naquela região. Mesmo ela sendo uma pessoa igual a todas as demais, o só fato dela ter nascido naquela região dá para ela o que os doutos, o Joaquim Barbosa vai chamar de desvantagem social histórica. Por quê? Atribui-se às pessoas daquela região um certo atraso em relação às outras regiões. O Brasil, vocês sabem bem, né? O Nordeste brasileiro, a pessoa ser nordestina no Brasil representa uma desvantagem, um desvalor, um certo preconceito. Há também identidades formadas pelo gênero, também pela raça, pela própria etnia. Aqui dá para fazer uma distinção muito interessante entre etnia e raça, quando você compara, sobretudo, a etnia dos indígenas com a dos negros. Repara que os índios brasileiros, eles todos conformam uma raça, do ponto de vista social de construção, nunca do ponto de vista biológico, nunca do ponto de vista biológico. Eles representam uma raça indígena. Está tudo errado isso, né? Mas eles representam, para nós, que somos brancos, olha só, os indígenas. Mas você já foi lá conversar com eles para saber se eles se sentem indígenas e se eles se sentem iguais? Eles são completamente diferentes um do outro. As etnias ali saltam. Um Guajajara não tem nada a ver com um Terena, né? Que não tem nada a ver com Guarani Kaiowá. Não tem nada a ver. Eles todos se chamam de parentes. Mas cada um guarda a sua cultura, o seu aspecto físico, né? E são todos diferentes entre si. E exigem especificidades do Estado para que essa característica das suas diferenças sejam o quê? Respeitadas pelo Estado, sejam levadas em consideração no momento em que o Estado cria política pública, como, por exemplo, se o Estado cria uma política pública de educação próxima à aldeia indígena, essa escola pública precisa levar em consideração a língua que eles querem permanecer, que eles querem cultuar, que eles querem levar para os seus descendentes. Não pode ser a língua portuguesa a única língua. Então, quando o Estado é instado a manter a língua portuguesa como língua oficial, mas somar a ela outros idiomas, e eu não vou usar a expressão dialeto, que não cabe aqui, somar outros idiomas de culturas ancestrais indígenas, o Estado tem que criar o quê? Uma ação afirmativa. Uma política que vai o quê? Diferenciar, afirmar direitos que são direitos que estão lá. Ninguém duvida que eles têm o direito de cultuar a língua dos seus ancestrais. Então, a ideia de ação afirmativa é isso. Tem um autor maravilhoso, que é o Will Kim Lika, que eu indico para quem quiser fazer um debate mais crítico, é um cientista político canadense, e ele fala sobre esse direito da diversidade como um contraponto ao dito direito universal. E ele tem os textos muito importantes, se tornou talvez um dos maiores intelectuais neste campo, né? E ele está trabalhando com a questão da educação, com a questão do direito, sobretudo com um dos povos tradicionais do seu país. Então, a ideia de ação afirmativa é exatamente criar um grupo jurídico de proteção e de afirmação de direitos. Porque constata-se que os ditos direitos universais só não bastam para determinados grupos. Que esses grupos, em determinadas situações, vão precisar de mais direitos. E esses direitos eles têm uma natureza dúplice. Por um lado, são direitos de proteção contra a discriminação histórica que esses grupos sofrem. Por um lado, é um direito de proteção. Então, geralmente criminalizando a discriminação. Aquela conduta discriminatória torna-se crime, né? O Estado tem que adotar políticas como, por exemplo, de proteção integral à população indígena.
Por outro lado, para além do direito de proteção, você tem o direito de afirmação, o direito de promoção de direitos. Ou seja, tem que criar políticas para que esses grupos estejam representados. Em algumas constituições latino-americanas, eu adoro essa disciplina, direito internacional ou direito constitucional latino-americano, tem ali na UFRJ, para quem está no Rio de Janeiro, uma disciplina lá no Departamento de Direito, mestrado, doutorado, uma disciplina bem interessante sobre direito constitucional latino-americano. Em algumas constituições latino-americanas, esse direito está na própria Constituição. As constituições já trouxeram a ideia de representação no sentido de garantir que indígenas tenham assento no parlamento. Não é a eleição liberal, dita universal, que vai garantir a representação do indígena através do voto. Não. Independentemente dos votos, os indígenas têm cadeira no parlamento. Um número de cadeiras razoável para que eles possam estar lá e reivindicar seus direitos na Assembleia, quer seja ela constituinte, né? Ou quer seja ela uma Assembleia de legislação. Eles têm cadeira, assim como as mulheres agora na Argentina. Elas têm cadeira, não é uma coisa que... As mulheres não vão ficar para ser eleitas, elas têm que estar. Se quiser usar um autor, o Habermas fala disso. O direito precisa garantir uma redistribuição mínima dos grupos, senão não há democracia. Né? Não há democracia. Não há como. Sem esse direito de redistribuição, de participação, de direitos, não há democracia. Uma sociedade que a maioria é composta por mulheres. E as mulheres não têm assento garantido no parlamento, precisam esperar ser votadas para garantir uma participação que não chega efetivamente a 15%. Quer dizer, isso não é democrático. Então, essas constituições estabelecem as cadeiras no parlamento. Agora, quem vai entrar, quem vai preencher o conteúdo, se são as liberais, se são as socialistas, isso é uma outra história, isso fica para o voto. O que não fica para o voto é um mínimo de mulheres no parlamento. Isso é ação afirmativa. Isso é ação afirmativa. Então, a ideia de ação afirmativa ela surge na Índia, na década de 50. Por quê? Por conta do sistema de castas. Muita gente pensa que surgiu nos Estados Unidos. Não. Os Estados Unidos recebe uma influência muito grande do paradigma indiano, e essa pesquisa quem fez foi o professor José Jorge Carvalho, antropólogo que fez a política, que propôs a política de cota na UNB. Zé Jorge é pesquisador 1A do CNPq, um antropólogo que merece todo o nosso respeito e consideração. Propôs a política de cota na UNB e propôs também a política de cota na pós-graduação naquela instituição. Um sujeito extremamente competente. Nesse livro dele, ele fala que as políticas de ação afirmativa surgem na Índia, na década de 50, e que depois são copiadas pelo direito americano. Né? E vocês sabem bem, né? O sistema indiano, o sistema de castas rígidas, né? Então, aquilo ali é algo que você ataca com ação afirmativa para que determinadas castas, né? Pessoas, grupos, né? Possam ser afirmados. Mas, sem dúvida alguma, e aí o Joaquim Barbosa vai complementar, foi nos Estados Unidos que a ideia de ação afirmativa, que a ideia de criar políticas específicas para grupos socialmente excluídos, ganha relevo. Porque no momento em que essa ideia chega nos Estados Unidos, ocorre o movimento pelos direitos civis, ocorre o assassinato do Martin Luther King, e aí ocorre também o assassinato do Kennedy, né? O Kennedy parece que é o primeiro a fazer uma política específica, que é uma ordem executiva, mandando adotar uma série de políticas que chamava lá de affirmative action, né? Para abranger indígenas e pessoas negras nos Estados Unidos. Ficou conhecido como os direitos civis, né? Que depois contemplou mulheres e também homossexuais por conta do Stonewall. Né? Vocês já devem saber o que é o Stonewall naquele país, do que representou o Stonewall para aquele país. E para o mundo, né? O professor Peter Frey, da UFRJ, dizia que o Stonewall estava para a população LGBT, assim como a queda da Bastilha estava para a burguesia. Então, percebe? Há uma confluência de
direitos que se dão a partir da necessidade do reconhecimento de que as identidades importam. As identidades importam na redistribuição de direitos. O John Rawls já falava isso, grande filósofo americano que fez a cabeça de muita gente. Ele dizia que isso era importante na redistribuição, e ele é um liberal. Ele é um liberal. Ninguém duvida que o John Rawls seja um liberal. Ele é um liberal. Ele está dizendo que as identidades eram importantes na distribuição dos direitos. Mas, sem dúvida alguma, do ponto de vista crítico, quem mais alcançou e quem mais foi celebrado do ponto de vista teórico nesse assunto foi uma filósofa americana chamada Nancy Fraser. A Nancy Fraser escreve um texto clássico chamado Redistribuição ou Reconhecimento, em que ela está dialogando com essas duas formas de justiça. Uma justiça distributiva, né, de bens e de direitos, e uma justiça que leve em consideração as identidades. Nesse texto da Nancy Fraser, um texto muito festejado, ela vai abordar exatamente essa dicotomia e dizer que, na verdade, não há dicotomia, que deve haver uma integração entre esses dois marcos. A ideia de redistribuição ligada mais à política social e a ideia de reconhecimento ligada à política de identidade. Ela vai propor, então, uma confluência nesse marcador redistribuição e reconhecimento. As sociedades pós-modernas precisam das duas coisas, vai dizer a filósofa americana Nancy Fraser. Quem usou muito a Nancy Fraser foi o professor Joaquim Barbosa no livro dele. E o Joaquim Barbosa é um dos responsáveis por trazer o conceito de ação afirmativa para o Brasil. Né? No livro dele, antes dele ser ministro do Supremo, ele fala com muita propriedade, porque ele ficou anos nos Estados Unidos estudando isso. E aí trouxe muita gente boa nos estudos que ele fez. Ele foi a fundo lá na pesquisa que ele fez na Universidade de Colômbia. Então, ajudou muito aqui, trouxe muitas luzes para o direito brasileiro. Né? O direito brasileiro, a ciência brasileira crítica, de um modo geral, é muito atrasada nesses assuntos. Né? Enquanto na Europa e nos Estados Unidos, desde a década de 70, você já tem muita gente boa falando, você já tem cursos, você já tem lideranças femininas, enfim. O Brasil, só a partir dos anos 2000 que esse assunto chega com mais força. Então, a ação afirmativa é uma política, é uma ação. E ela visa promover eu espero que vocês estejam vendo aí. Está aparecendo. O slide, né? Aí. Ou ação afirmativa, esse conceito é do Joaquim Barbosa, que ele trouxe dos Estados Unidos. Elas buscam promover a igualdade de grupos que são tradicionalmente excluídos. Esse tradicionalmente excluído aqui é que ser comprovado historicamente, tá? Não é para fazer para qualquer público, não é para fazer para qualquer grupo. Tá? E a política tem que ser voltada, sobretudo, no que diz respeito aos direitos sociais. A política de cota, que se assentou no Brasil como principal modelo de ação afirmativa, pessoal, ela é muito importante no Brasil, mas fora do Brasil ela não é tão adotada. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem outras medidas. Mas nos Estados Unidos não se adota tanto a política de cota. Nos Estados Unidos, o critério tem que ser misto, não pode ser só racial. Tem que ser raça, tem que ser região, tem que ser também a questão da pobreza. Há um critério misto nos Estados Unidos, porque lá os negros são quase 13% da população. Tá? E a diversidade lá também, ela serve como critério para você avaliar o mérito das instituições, coisa que aqui no Brasil ninguém mede uma instituição, o mérito de uma instituição, a partir do número de pessoas de diversidade que ela tem. Então, vamos supor, você chega num banco, o banco apresenta o seu balanço social e ele não tem 10% de mulheres no quadro de chefia, então a FEBRABAN vai dar uma nota baixa para esse sistema, para esse banco, para essa empresa. Por quê? Porque ela não tem mulheres contratadas. Ou seja, o fato de não ter mulher, de não ter negro, não é um critério para aferir
a competência de uma instituição, ainda no Brasil. Nos Estados Unidos é. Se você não contrata com diversidade, para muitas instituições, você não consegue, por exemplo, fazer concurso, você não consegue, por exemplo, contratar com o Estado. O Estado exige a diversidade comprovada para que você possa receber fomento público. Aliás, essa estratégia de utilizar o fomento público foi uma das grandes sacadas, um dos grandes trunfos para promover a diversidade de gênero e raça nos Estados Unidos. Se você tem uma empresa e quer contratar com o Estado, você deve ter o seu staff preenche de diversidade, senão o Estado não vai te dar uma nota razoável para você contratar, para você conseguir contratar e pegar aquele concurso, pegar aquela licitação. Então, as características aí, denominam-se, destinam-se a grupos historicamente, culturalmente, socioeconomicamente vulneráveis. Olha o critério aqui, da vulnerabilidade. O histórico nós já falamos, né? Na Índia, depois se desenvolveu mais no direito americano, nos Estados Unidos. Olha as espécies, cotas, metas, reserva de vagas, tá? Tem diferença. E a evolução no direito brasileiro. Formalmente, elas estão presentes desde a Convenção Internacional contra todas as formas de discriminação. Essa convenção o Brasil ratifica, eu acho que em 69, assina em 68, se eu não me engano, mas desde 69, que ela é lei, é um decreto, tá? Mas o Brasil nunca cumpriu. Mas elas passam a fazer realmente sentido no Brasil depois da Conferência contra a Discriminação em Durban, na África do Sul, em 2001. O governo Fernando Henrique Cardoso dá o pontapé inicial porque foi instado pelas Nações Unidas a fazer alguma coisa e o Fernando Henrique Cardoso, então, começa a adotar as ações afirmativas no Brasil, em alguns decretos, em algumas políticas públicas tímidas. Isso vai avançando nos governos seguintes. Essa ideia eu acho bem interessante das políticas afirmativas. Dois eventos eu gosto de trazer como fonte material da construção das ações afirmativas no Brasil. A Marcha Zumbi dos Palmares, em 1995, 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. E a participação do movimento negro brasileiro na Conferência de Durban. De fato, se tem um direito que foi construído a partir das lutas sociais, foi esse, das ações afirmativas. Depois ele acaba contemplando outros grupos. Há aqui uma análise a ser feita. O judiciário brasileiro, no início das ações afirmativas, foi muito instado a se manifestar sobre a constitucionalidade delas. Eu não sei se vocês lembram o que foi, pessoal, a política de cota na UERJ. Eu estava lá, né? Eu participei da comissão que criou a primeira política de cota no Brasil, que foi a da UERJ. E só nos primeiros meses, a UERJ enfrentou mais de 400 ações contra as cotas. Uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Associação Nacional de Escolas Privadas, a Confenem, ação do Ministério Público, e foram quase 200 liminares em mandados de segurança contra a primeira política de cotas da UERJ. Quase 200 liminares em mandados de segurança, assim, nas primeiras semanas. Tá? O argumento era de que as cotas davam asa à fraude, as cotas subvertiam o mérito e as cotas feriam o princípio da igualdade. Então, houve ali toda uma estratégia jurídica de reverter, trazendo autores intelectuais que pensavam esse assunto, mas, sobretudo, buscando dentro do próprio judiciário brasileiro pessoas que já tinham acúmulo na discussão para falar para os juízes. Então, fizemos, naquela época, alguns seminários junto à Emerge. Na época, o presidente era o já falecido presidente, era o Miguel Pachá, e ele acolheu o pleito que nós construímos como advogados de suspender a execução de todas as liminares dadas contra o sistema de cotas até que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse sobre o pleito.
E qual foi a estratégia que nós, advogados, utilizamos ali? A primeira lei de cotas ela foi muito irrazoável, porque ela trabalhou com paradigmas muito altos de inclusão. A cota era de 40% para negros. E ainda tinha mais um número de cota para estudantes da escola pública e de pessoas com deficiência. Então, fez com que fossem muitas cotas, aquilo acabou causando uma confusão. E aí, ainda que pudesse dizer que a política de cota em si era constitucional, a lei não era boa. Então, nós buscamos revogar a lei. Imagina o trabalho que dá você revogar uma lei. Revogar a lei na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Revogamos a lei, conversando com os parlamentares, conversando com a UERJ, conseguimos revogar a lei, e vocês sabem, quando uma lei é revogada, as ações contra ela perdem o objeto. Então, todas as ações perderam o objeto. E aí nós fizemos uma lei de 40% de cotas, mas todos os grupos, pessoas com deficiência, negros e estudantes de escola pública. Negros e pessoas de escola pública, 20% cada um, e havia mais um percentual lá para pessoas com deficiência. Era 5%, era 45% de cotas. 20% para negro, 20% para as pessoas de escola pública, mais 5% para pessoas com deficiência. Então, esse foi o paradigma que a gente fez aqui no Rio de Janeiro e que serviu de modelo para outros estados da federação. A lei de cotas que veio depois das universidades federais levou em consideração essa nossa luta aqui. Foi uma luta muito, muito difícil, muito sofrida, né? Porque a gente não tinha dimensão do poder da mídia sobre essas medidas contra-hegemônicas. As medidas contra-hegemônicas no Brasil, elas tinham, nesse aspecto, elas sofriam, nesse aspecto, uma oposição ferrenha da mídia, da grande mídia, em especial o Sistema Globo, que levou muito tempo para entender da importância das ações afirmativas. E ali, pessoal, havia também uma certa má vontade com a discussão por conta da maneira com a qual a democracia racial ainda estava presente nas instituições brasileiras. Por quê? Pessoal, a própria Constituição de 88 adotava ação afirmativa para as mulheres. Nós vimos aqui a política de gênero ser adotada numa lei de 94, depois em 97, criando ações afirmativas para as mulheres nos partidos, nas candidaturas. E a própria Constituição, né, traz política de cota para as pessoas com deficiência no concurso público desde 88. Então, quando a gente traz a mesma ideia de ação afirmativa para as pessoas negras, o princípio da ação afirmativa, que é o quê? Criar política de promoção de direitos para grupos tradicionalmente excluídos, ele já estava presente no ordenamento jurídico. Ele já estava, não era nenhuma novidade. Não havia novidade. A discussão era se a ação afirmativa tal qual era adotada para mulher e era adotada para deficiente, podia ser adotada para as pessoas negras. E as instituições, àquela altura, 2000, 2001, 2002, 2003, ainda não estavam preparadas para fazer esse debate. Então, o que aconteceu? Ali tentou-se usar o judiciário para refrear o avanço social. E aí o judiciário ele foi deferente. O judiciário ele acabou o quê? Legitimando esse processo. Que o legislativo já havia consolidado com a aprovação das leis. Que o executivo já havia consolidado com a aprovação de decretos que regulamentavam a política de promoção da igualdade racial desde 2001 e 2003. E o judiciário, em 2012, julgou as cotas raciais por unanimidade como constitucionais, estabilizando esse processo, conferindo certa legitimidade a esse processo. Então, de lá para cá, o que você tem é uma confluência de políticas de inclusão sendo adotadas pelos mais variados tipos de instituições, das mais variadas formas. Essa frase que vocês estão vendo aqui é uma frase pintada, um post aqui, né, pintado na Universidade Federal de Santa Catarina, quando ela adota, por decisão do seu conselho universitário, que vai adotar políticas de cotas. E aí a Universidade de Santa Catarina
foi pichada por vários extremistas com frases bem racistas, e alguém foi lá e fez esse print, que a universidade se pinte de povo. E me mandaram, eu guardei até hoje esse print. Não havia, para muitas pessoas, a necessidade de que a diversidade estivesse presente nas instituições, nem públicas e nem privadas. E promover a diversidade nas instituições passou a ser, sem dúvida alguma, um dos maiores desafios republicanos. Deixou de ser uma coisa de ativista social e passou a ser um desafio republicano. Daí a gente falar que a questão da diversidade racial tornou-se uma questão de Estado. Não quer dizer que ela esteja resolvida, quer dizer que deixou de ser uma preocupação só do movimento social, passou a ser uma preocupação das instituições, tal qual havia acontecido com a questão ambiental. A questão ambiental, até a Constituição de 88, até o início da década de 90, era uma coisa de ambientalista, era uma coisa do Greenpeace. A questão ambiental hoje é uma questão que preocupa todo mundo, quer seja no setor público, quer seja no setor privado. A questão ambiental é uma questão de Estado, que está capilarizada por todas as federações e que tem diálogo com todas as esferas de poder, quer seja o executivo, quer seja o legislativo, quer seja o judiciário. A questão racial e a questão da diversidade também precisa caminhar para essa densidade republicana que tem hoje a questão ambiental. Né? Nós temos que caminhar para lá, para que ela seja efetivamente uma questão de Estado. Eu fiz aqui um inventário das principais políticas de promoção da diversidade racial que nós adotamos no Brasil. Né? Uma lei primeira de 2003, que altera a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, exigindo a história da África e afro-brasileira nas escolas, que não está efetivada. No Plano Nacional de Educação também, há medidas nesse sentido. Aqui, o ProUni, Programa Universidade para Todos, é a maior política de ação afirmativa que nós temos, porque ela se faz na educação. E aqui eu queria fazer um corte para vocês. O Brasil, na educação superior, 75% das vagas, 75% em média, de acordo com o INEP, 75% das vagas da educação superior, vagas como um todo na educação superior, 75% estão nas mãos das universidades privadas. 2/3 estão nas mãos das universidades privadas. 25% está no ensino público superior. Então, quando você faz o ProUni, o impacto do ProUni na rede privada de educação superior é muito grande, porque são muitas vagas e são muitas universidades privadas por esse país. O que é o ProUni? O ProUni é um incentivo fiscal. Não sei se vocês sabiam. ProUni é um incentivo fiscal. O que nós apuramos? As universidades brasileiras, elas deixam de pagar vários tributos por conta de estarem promovendo a educação, por conta de estarem promovendo a cultura, o ensino, a pesquisa. Então, elas deixam de pagar vários tributos. E os tributos que elas deveriam pagar, elas não estavam pagando. Muitas estavam com muita dificuldade junto à Receita, sofrendo processos. Então, o que foi feito? Perdão dessas dívidas, que elas não iam pagar, estavam sendo executadas e não iam pagar, e uma regulação dessa filantropia. Vocês agora, a partir da lei, para continuar recebendo isenção desses tributos, vocês vão ter que pegar esse dinheiro, esse valor, e investir em bolsas de estudos para estudantes pobres, de duas categorias, que a renda per capita seja até 3 salários mínimos, com bolsa de 50%, ou que a renda per capita seja de 1 salário mínimo e meio, com bolsa integral. Isso aqui é o ProUni.
E aí você tem uma cota racial mínima ali, mas as universidades privadas, elas podem aderir ao ProUni, que é um contrato de adesão. A universidade não está obrigada. Ela tem que aderir junto ao Ministério da Educação para que ela possa, então, receber essa isenção. É como faz os Estados Unidos tradicionalmente. Se a sua universidade quiser receber incentivo fiscal do governo, ela precisa ter negros, ela precisa ter latinos, senão você não recebe dinheiro do governo. E aí as universidades criam os mais variados programas. Pasmem vocês, muitos latino-americanos que têm doutorado, pós-doutorado nos Estados Unidos, estudaram lá por conta desses programas de ação afirmativa para latinos, que as universidades americanas criaram desde a década de 70. Por que elas criaram? Porque são boazinhas? Não, elas criaram porque se elas não criarem, elas não podem receber recurso do governo. Muitos desses doutos, formados em universidades americanas, quando vêm para o Brasil, falam contra a diversidade. Ele foi promovido num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado, numa universidade americana, por conta de um programa de ação afirmativa para estrangeiros. Mas quando ele vem trabalhar no Brasil, ele se coloca contra a política de cota para as mulheres no mercado de trabalho. Se coloca contra a política de cota para negros. Sendo que ele próprio só pôde estudar porque foi alvo de uma ação afirmativa. Então, a mudança de paradigma, no nosso caso aqui, não é fácil. Não é fácil. Eu lembro que eu conversava com executivos do Banco Boston, em 2004, e a gente estava, naquela época, fazendo uma discussão sobre diversidade no programa do Banco Real, do extinto Banco Real, na Avenida Paulista. E ele me dizendo que ele fez o programa do Banco Boston para o Brasil, e ele dizia da dificuldade que era trabalhar com gestores brasileiros da iniciativa privada, no sentido de criar políticas específicas para as mulheres e para negros no sistema financeiro. Até hoje não há no sistema financeiro políticas públicas de gênero e raça. É um setor extremamente masculino na gestão. E se você for discutir a ideia velha de observar a meritocracia, enfim, e não abrir para o debate. O importante é ter o debate como vitória nisso. E você não abre para o debate. Você não vai ver, por exemplo, a FEBRABAN promovendo grandes encontros e intervenções nacionais para discutir a promoção da diversidade de gênero e raça no sistema. Então, há um problema aqui de paradigma mesmo das nossas corporações, né? E, então, há aqui uma certa atrofia, quer dizer, a pessoa vai para os Estados Unidos e estuda com base em programas de ação afirmativa para latinos, mas quando vem para o Brasil não quer que isso seja adotado aqui. Né? Eu falava, há uns 10 anos atrás, com um professor da FGV, que era diretor de uma faculdade da FGV aqui do Rio, e ele me dizia, não, eu estudei nos Estados Unidos por conta de um programa para latinos lá na Universidade de Harvard. Eu procurei uma bolsa, entrei e estudei lá durante 2 anos, foi muito bom para mim. Por isso é que eu tenho essa clareza, e aqui na FGV eu queria discutir isso, ampliar isso, porque é importante. Lá nos Estados Unidos não quer se fazer nada sem diversidade. Mas eu sei, ele falava, eu sei que eu fico vencido, eu sei que eu sou minoria aqui no Brasil. Então aqui tem um problema para ser discutido nas nossas corporações, nas nossas instituições. Nós precisamos mudar o espírito das nossas instituições com relação a essas questões. Esse é um desafio nosso, de todos nós, de todas nós. É um desafio, essa mudança de paradigma. Tá? Eu vou continuar aqui, mas eu vou falar mais uns 10, 15 minutos, depois eu vou abrir para que a gente possa comentar a entrevista. Tá? Eu queria muito discutir a entrevista com vocês. Então, aqui a gente tem um decreto também que regulamenta a política quilombola, que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional. Não sei se você sabe da história dos quilombolas, né, que são comunidades que existem no Brasil, mais de 4.000 comunidades de pessoas que descendem de escravizados, quer tenham fugido
do cativeiro ou não, né? Descendem de escravizados. E essas terras precisam ser regulamentadas. E o Supremo Tribunal Federal disse que esse decreto é constitucional. Existe uma lei, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que fez 10 anos, que é o marco, o grande marco regulatório desse assunto é o Estatuto da Igualdade Racial, porque ele fala de direitos fundamentais em todas as áreas: educação, saúde, mercado de trabalho, habitação, segurança pública, orçamento, tá? Então, é o marco legal principal para a promoção da igualdade racial, é o Estatuto. Depois você tem a lei de cotas nas universidades e escolas técnicas federais, né? Tem aí, por ano, mais de 50 mil pessoas entrando por esse sistema. E você tem a lei de cotas no serviço público federal. Mas, é no concurso público, não é no DAS, não é no cargo de livre nomeação e livre exoneração. Vocês já pararam para reparar que boa parte dos cargos que nós temos na administração pública são de livre nomeação e livre exoneração, e que esses cargos não se submetem à diversidade em nenhum dos poderes? Há aqui um desafio também. Por último, recentemente, o governo brasileiro sancionou a Convenção Internacional contra o Racismo. Na verdade, foi o Estado brasileiro é a Convenção Interamericana, tá? Foi aprovada pelo Brasil em 2013, e aí é mais um instrumento da OEA. O presidente da República, na semana passada, né, sancionou e está em vigor. Chamo a atenção para o fato de que essa convenção, pessoal, essa convenção, ela coloca muito claramente a ideia de ação afirmativa, tá? Que os Estados partes deverão adotar políticas que proíbam a discriminação, mas também políticas que promovam a igualdade racial. E o Brasil acabou de ratificar. Então, é uma legislação, tá? Que está aí, que é uma emenda à Constituição. Mais um instrumento jurídico. Como eu disse no início do curso, nosso problema não é mais lei. Nosso problema são as instituições. Mudar as instituições para que elas possam criar ações nesse sentido. Então, quais são os desafios, tanto no setor público, no setor privado e na academia? As instituições do setor público tiveram que avançar, porque, como a gente sabe, o setor público tem que se mexer por lei, e a gente tem leis específicas para o setor público, e tem lei específica para a academia. Na graduação, existem regulamentos legais e existem regulamentos internos às universidades, e o próprio Ministério da Educação tem portaria instando as universidades a adotarem políticas de inclusão. Mas o setor privado, sobretudo no que diz respeito ao mercado de trabalho, é um desafio, né? Então, a gente avança para discutir quais seriam as práticas de gestão para a diversidade nas organizações. A gente quer fazer alguma coisa, como fazer? Né? No setor público, já tem lei. Então, é trazer regulamentos para as leis que já existem. Então, Defensoria Pública, Ministério Público, Magistratura, já adotaram, cada um, políticas de cotas. É preciso saber se as cotas estão sendo preenchidas. Agora, no setor privado, a gente tem a política de cota para pessoas com deficiência. Para a mulher ainda não há, e para as pessoas negras tampouco.
Então, trata-se, na verdade, da construção de um novo paradigma, da construção, efetivamente, de um novo mundo possível, para fazer uma homenagem aqui ao professor Milton Santos, né, o nosso geógrafo aqui, Nobel de Geografia, um dos maiores intelectuais da história desse país. Quais são os desafios? O que surge a partir do momento em que você fala, não, vamos criar aqui na empresa uma política de diversidade de gênero e de raça? Nós vamos fazer. Quais são os desafios? Como fazer? Essa é a questão que a gente tem daqui para frente no nosso curso. Para a aula de hoje, segunda parte da aula, eu separei a entrevista da diretora para diversidade, para contratação de talentos, da White Martins. A gente se conheceu uns 3 anos atrás, porque eu faço parte do Fórum de Diversidade da Associação Nacional de RH, e ela também faz, e ela foi lá com esse caso, que é o caso da White Martins. Eu fiz uma série de perguntas para ela, e ela me respondeu essas perguntas. Eu pedi para que essa entrevista fosse colocada na nossa página, ficasse à disposição de vocês na nossa página, e para facilitar, eu mandei no nosso grupo do WhatsApp. Não sei se todo mundo teve tempo de ouvir a entrevista. Eu acho que 10, 15 minutos houve a entrevista inteira, né? Mas eu queria dar 10 minutos aqui de intervalo para que vocês pudessem ouvir a entrevista dela aí no WhatsApp, anotar as principais questões, né? Nas entrelinhas das respostas dela, a gente vê as tensões que vão surgir e como eles estão superando isso. E eu queria exatamente nesse momento agora trazer vocês para esse diálogo, não para uma parte mais teórica, mas para um campo mais prático, para que vocês, que para nós importa muito, nós nesse curso, que vocês se tornem agentes multiplicadores e multiplicadoras dessa ideia nas instituições que vocês compõem, ou que vocês irão compor. Então, agora é um verdadeiro know-how mesmo que a gente está propondo. Tá? Então, eu vou dar 10 minutos de intervalo para que vocês possam ouvir, anotar. Eu sei que tem gente que já falou que não teve tempo de ouvir, para mim, para que vocês possam ouvir de novo a entrevista, anotar, e daqui a 10 minutos a gente volta para debater a entrevista. Tá bom? O caso da White Martins. Pode ser? Então, a entrevista, para quem não ouviu, ela está no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, ou na nossa página também, a NPI, no espaço dos alunos, tá bom? Então, vamos dar um intervalinho aí de 10 minutos para ouvir a entrevista. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta aí. Olá, pessoal. Vamos voltar. Tudo bem? Então, a metodologia agora é analisar a entrevista que nos foi dada pela Cristina Fernandes, né, que é a diretora de talentos para a América Latina da White Martins. Eu não falo mais, tá? Vocês é que vão aí dizer o que vocês acharam da entrevista, o que vocês destacam da entrevista da Cristina. Eu abro a palavra aí para que vocês possam falar, dar opinião sobre o que ela falou, podem destacar, né, o que achou interessante nas respostas que ela nos deu. Por favor, está aberto aí para que vocês possam comentar a entrevista da Cristina. Oi, professor Renato, boa noite a todos e a todas. É a Andréia Pocinhas falando. Bom, eu gostei bastante, né? Ela elencou diversos pontos, porém, um dos pontos que assim me chamou bastante atenção nas falas dela foi a questão da inclusão na liderança, que eu acho que é muito importante os líderes se envolverem. E aí ela cita a questão do próprio presidente ter encabeçado recentemente um webinário sobre racismo estrutural, ou seja, a alta liderança envolvida na causa, né, é o que surte, na minha concepção, o resultado. E os diretores executivos, ela cita também que eles possuem metas, eu acho que isso é bem legal, é importante, existem discussões estratégicas sobre a questão da liderança inclusiva,
E é assim mesmo, a gente tem que discutir, mas a alta liderança tem que estar presente, sem querer, obviamente, aqui comparar, mas fazendo uma pequena analogia. Eu lembro que, num determinado momento da minha carreira, eu passei por um processo de implementação do sistema da qualidade, da norma ISO, né? Sem querer comparar aqui os temas, mas eu lembro que esse sistema da qualidade, ele tinha exatamente um dos objetivos: quebrar paradigmas e transformar conceitos de gestão. E pares tinham que ter responsabilidades. E isso envolvia também a alta administração, que nunca estava presente, nunca. Então, o que acontecia? A gente tinha as auditorias, né? E as não conformidades eram inúmeras, porque a alta administração repassava aquele tema para outras pessoas da empresa, da corporação, e não funcionava. Então, eu acho que foi muito, para mim, foi muito marcante essa questão da inclusão na liderança, porque ela demonstrou, inclusive ela fala que através de pesquisas, né, já existe a demonstração que as pessoas que possuem liderança e funcionários diversos, eles obtêm melhores resultados financeiros. Isso é uma comprovação que depois até eu vou tentar ver diante da pesquisa que ela disse que está disponibilizada no site. Mas esse é o ponto que eu destaco aqui. Obrigado, muito obrigado pela sua intervenção. Muito boa, muito boa. Quem mais, minha gente? Vamos lá. Boa noite, gente. Luciana, quer falar? Não quero... Não, Monique, fica à vontade. Eu falo depois de você, sem problema. Tá. Eu achei a entrevista dela bastante interessante, assim. E eu só queria voltar a um ponto antes dessa questão da liderança aí, né? Porque uma das perguntas foi por que a empresa deveria fazer, né? Por que a empresa se engajou nesse tema? E uma coisa que eu achei interessante é que essa foi uma demanda, né? Que a empresa brasileira se engajou porque era uma demanda da acionista, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles já estavam trabalhando, até pelo histórico que o professor acabou de falar agora, né? De direitos civis, de toda essa questão que já rodava por lá, eles tinham essa questão da diversidade e da inclusão já bastante adiantada em relação às empresas brasileiras, né? Então, as empresas aqui também respondem muito a uma demanda externa, né? Tanto que quando teve essa questão do George Floyd, repercutiu muito mais do que questões até brasileiras, até casos que aconteceram aqui no Brasil. Então, a gente percebe esse movimento aí, né, que ela fala, porque a nossa acionista é estrangeira, então a gente aqui no Brasil estava respondendo a essa demanda deles lá. E eu fiquei pensando aqui que eles, num ponto que ela falou, a gente faz porque dá resultado, né? Então, as empresas, óbvio, a maioria delas trabalham pelo lucro, né? Então, é uma questão que diversidade traz resultado, e ela também falou, porque é certo. E o fato dela falar que a nossa empresa reconhece que isso é certo, pressupõe uma questão de reconhecimento, que eu acho que é uma questão aqui que no Brasil falta muito. A gente vai dizer assim, porque é certo, mas se você perguntar, tá bom, mas por que é certo? Porque houve toda uma dívida. A gente escuta bastante essa questão de, tem toda uma dívida histórica no Brasil com a população negra. Até queria, Renato, se você pudesse depois, enfim, falar se esse termo está correto, se a sua opinião sobre essa questão da dívida histórica. A gente escuta bastante isso, né? E tem esse ponto do reconhecimento. Então, as empresas fazem isso e até a liderança faz isso porque ela recebeu essa demanda da acionista externa dela. Então, muito possivelmente, para a liderança brasileira, isso é uma meta. Ela vai ser cobrada disso, até como a André já puxou, né? Então, eles fazem porque é certo, ou seja, então existe um reconhecimento e também porque eles vão ser cobrados de resultados. E para chegar nesse resultado, precisa de inovação, de diversificação, exatamente como ela falou. E para que a empresa chegue a novos mercados, novos resultados, ela precisa ter diversidade dentro do seu quadro e para poder pensar diferente, né? Eu achei bastante interessante, assim, essa questão de ter uma conscientização
Então, primeiro teve que ter esse passo também internamente nessa empresa de conscientização das pessoas a respeito do porquê que é importante ter a diversidade, porque se você só coloca isso de uma maneira impositiva dentro da empresa, se nem as pessoas saberem o porquê que elas estão fazendo isso, por que agora então a gente vai contratar uma porcentagem de pessoas negras? Se não existe essa conscientização do porquê que isso está sendo feito, as pessoas não vão aderir isso de maneira genuína. E diversidade, quando é feita de uma forma que não é genuína, em algum momento vai dar errado, porque as pessoas vão entrar na empresa, mas elas não vão ser incluídas. E aí é onde a gente perde essa produtividade e o resultado não acontece. Bem, Monique, obrigado. Obrigado pelas suas observações. Eu vou falar, mas na aula que vem, você me lembra, se eu esquecer, sobre essa questão da fundamentação. Na verdade, existe um debate em torno da fundamentação das políticas de inclusão para qualquer grupo. Qual seria a melhor fundamentação para que se adotasse as políticas de inclusão? Os argumentos são os mais variados e eles mudam com o tempo. Hoje a gente vive a argumentação na ideia de reconhecimento, de promoção da diversidade. A ideia de promoção da diversidade em si, ela é um valor, ou ela deveria estar a serviço de algum tipo de resultado? A diversidade em si é um valor, ter mais mulheres em si, ainda que isso não traga mais lucro, é melhor? Ter mais negros é um valor em si, ainda que isso não tenha nada a ver com produtividade. Então, isso veio mudando com o tempo, nas organizações e nas corporações, né? Tem uma nuance, mas eu prefiro falar disso na aula que vem para deixar vocês comentarem aqui a entrevista, tá bom? Vamos lá, quem aqui ia falar depois? Fernando? Eu, professor. Luciano, pois não. Aproveitando até o que Monique e Andréia já falaram, eu acho que essa questão, até a questão do reconhecimento, eu acho que casa muito também com isso da capacitação das lideranças. Na verdade, pelo menos o que a gente vem trabalhando no escritório é exatamente isso da conscientização, né? Então, a gente sim tem que implementar políticas efetivas, programas de contratação, etc., mas exatamente porque muitas dessas políticas e desses programas, eles têm que ter o aval da autodiretoria, a autodiretoria tem que saber por que a gente está fazendo. E os funcionários têm que estar prontos para receber também todas essas políticas, né? Então, a gente vem trabalhando essas duas coisas em paralelo, que é exatamente essa conscientização, né? Toda a questão histórica para todas as datas. Então, a gente atualmente trabalha 4 grupos, né? Tem a questão racial, a questão de gênero, a questão das pessoas com deficiência e a questão dos LGBTI+. Então, para cada um desses grupos, a gente vem fazendo um trabalho muito grande de conscientização, porque é isso, muitas vezes a alta liderança, e aí por questões de geração mesmo, né? A gente tem pessoas que são de gerações muito anteriores à nossa, então essas discussões não eram tidas a fundo, então para eles também é tudo muito novo. Então acho que essa capacitação das lideranças é importante exatamente para que eles entendam essa demanda, que é uma demanda de mercado, né? Então acho que lá fora é muito mais avançado do que a gente tem aqui no Brasil, mas tem cada vez mais chegado aqui também, e é uma questão da gente conseguir acompanhar a evolução mesmo de como as empresas elas têm que se pautar. Então, quais são as boas práticas, o que você tem que observar em termos de governança, em termos de políticas. Então, no final das contas, assim, eu acho que as empresas aqui do Brasil que não começarem a olhar para essa parte de diversidade, elas vão, de fato, ficar ultrapassadas e vão começar a perder oportunidades de trabalho, elas vão deixar de ser contratadas, elas vão, de alguma forma, acabar sendo excluídas do mercado, né? Então, acho que tem essa demanda imposta pelo mercado, só que tem que ter esse trabalho de conscientização exatamente para que se dê o devido valor a essa temática. Então, não adianta a gente falar, não, a gente tem aqui um programa de diversidade porque tem que ter, né? Na verdade, a gente acha que tem que entender o porquê que tem que ter, porquê que é importante que a gente tenha políticas específicas de contratação de negros, políticas de contratação de pessoas com deficiência que não fiquem restritas apenas às cotas legais, né? Então, não é só um número ali para cumprir o que a lei determina. Então, acho que essa conscientização que a Monique falou, ela é importantíssima, porque acho que, de fato, se a gente não faz esse trabalho de conscientização, nenhum programa de diversidade para em pé realmente, né? Então, você pode até ter no papel ali
um programa de diversidade, mas na prática você acaba não conseguindo implementar isso, seja porque as lideranças não vão estar prontas para colocar diretrizes específicas e repassar isso para suas equipes e repassar isso internamente na empresa, seja porque os próprios funcionários eles não vão estar prontos para receber aquilo, para entender por que é importante, então não vão estar abertos também a todas essas propostas. Então, acho que essa conscientização, para mim, acho que pelo menos logo que a gente lançou no escritório o programa, foi o grande trabalho que a gente fez, conscientização. Primeiro, a gente precisa entender a importância disso, e aí sim a gente começar a caminhar com programas mais robustos, com políticas mais efetivas mesmo. Mas eu acho que a conscientização, para mim, é o passo 1 ali. Bem, quero ouvir mais opiniões, gente. Tem tanta gente aí assistindo. Vamos lá. Fala aí. O que você achou da entrevista da nossa querida amiga aqui? Vou aproveitar e vou falar também, então, Renato. Pois não. Já, assim, também concordando com as colegas que falaram antes, com ótimas colocações. Eu achei muito interessante a entrevista com a Cristina, e também me chamou a atenção, o mesmo que a Luciana acabou de falar, que as colegas anteriores também falaram, essa questão de necessidade de educação, né, de se promover, além dos programas de diversidade e inclusão, ou no bojo deles, ter esses programas de treinamento. Então, a Cristina traz nessa entrevista a questão do treinamento de liderança inclusiva e de diversos treinamentos. E eu acho que, assim, além do que já foi falado, essa questão de dar acesso à informação e esses treinamentos, tem uma questão também que vai um pouco além, que eu acho que é a nossa responsabilidade individual, né? De que as empresas e as instituições também façam com que as pessoas reflitam que existe uma responsabilidade individual também de cada um, de rever os seus preconceitos, os seus vieses inconscientes, os seus privilégios e as suas responsabilidades e o que cada um tem que fazer para mudar. Não adianta só a gente, claro, a gente está aqui falando sobre gestão de diversidade, sobre responsabilidade institucional, mas acho que faz parte dessa responsabilidade institucional também tentar despertar e levar essas informações para que cada um reflita sobre suas condições e suas responsabilidades. Isso é algo que eu venho observando e vejo acontecer bastante na Netflix, onde eu trabalho. A empresa também tem diversos programas de diversidade e inclusão, a gente tem uma diretoria específica de inclusão que faz um trabalho incrível. Então, e tem diversas frentes. Uma delas é educação, é treinamento, e eu vejo não só em mim, mas em vários colegas como isso faz despertar na gente coisas que a gente não sabia que existia, e também despertar muito essa necessidade de atuar mais, de fazer mais, e também é um ambiente... Outra coisa que a entrevista da Cristina me chamou a atenção, que ela fala do ambiente corporativo propício a fazer aflorar, que ela fala, né, mas fazer florescer a diversidade e a inclusão. Então, tem que também ter um ambiente corporativo que esteja preparado e que se prepare para que isso aconteça. Então, ela falou um ambiente que seja ético, um ambiente que seja calcado em valores sólidos. Não adianta fazer um programa de diversidade e inclusão para inglês ver, se isso não está acompanhado por todo um processo corporativo que vai sustentar isso. E aí, uma coisa que a Verne Myers, que é a vice-presidente de inclusão da Netflix, fala, que ela fala: diversidade é você chamar todo mundo para a festa, e inclusão é você tirar a pessoa para dançar. Então, né, a pessoa também tem que se sentir incluída no ambiente, não basta só estar ali. E aí, acho que isso é um outro passo da nossa conversa. Eu vou dar oportunidade de palavra para outros também. Tá com o microfone desligado. Posso falar? O que eu observei, que me chamou muita atenção, primeiro, eu fiquei com vergonha, porque eu achei um mundo dos sonhos.
eu fui no site da White Martins, vi lá o relatório que ela fala, né, que ela menciona na entrevista, e as parcerias, achei o mundo dos sonhos. Depois, o professor me fez refletir sobre essa questão de vincular sempre ao resultado de pesquisas, ao resultado de mais produtividade, né? Ela meio que justifica. Primeiro ela fala, eu faço porque é certo. A White Martins faz porque é certo. E isso é muito bonito. Mas ela sempre vincula ao resultado. As pesquisas apontam que há mais resultados quando se tem funcionários e lideranças com essa questão de observar a diversidade. Mas o que me chamou atenção também, além do que as colegas já falaram, de liderança com uma capacitação para liderança inclusiva, a liderança também como parte, né, do projeto de inclusão, né? Ela fala de inclusão de estagiários, aí me lembro da aula, né? Ela fala de evitar uma discriminação indireta, né? Porque ela flexibiliza o critério do inglês, né? Para que os estagiários, de repente, por conta, né, de toda a trajetória negra ou baixa renda, possam fazer parte também, né, do corpo de estagiários. E ela fala sobre lideranças negras também, né? Aí o professor hoje falou sobre cota no Judiciário Federal, mas que não contempla os cargos, né, de gestão, né? E aí ela fala sobre as pesquisas que apontam que as lideranças com diversidade trazem resultados melhores para a empresa. E aí eu penso que é algo que ainda precisamos trabalhar, né? Trazer estagiários é importantíssimo, ele vai crescer ali na empresa, mas para hoje a gente também precisa ter líderes negros, né? Lideranças, gestores negros, né? A diversidade precisa chegar a todos os lugares. Se você não dá poder dentro da empresa para quem, enfim, né, por direito, né, merece estar representado, você não tem uma mudança, me parece, uma mudança assim tão efetiva, né? E eu sinto que isso falta muito, isso me chama muita atenção. Eu acho que foi isso. Outras observações as colegas fizeram. Bom, obrigado, Patrícia, pela sua intervenção. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer alguma intervenção sobre a entrevista? Temos tempo aí para mais uma intervenção. Eu gostaria de falar, né? Eu acho que o que mais... eu ouvi mais o começo da entrevista dela, e quando ela fala do certo, né? Aqui é o certo, é o que mais me marcou. E com tudo isso, né, como a Patrícia acabou de falar, parece que tem que dar resultado, vai dar resultado, é evidente que vai dar resultado. O que é a diversidade? É o diferente, são as forças diferentes. Todos nós temos capacidade de desenvolvê-las, e cada um tem uma característica muito particular. E não tem relação com cor, né? Por que a gente tem que viver uma coisa nesse nível, né? Mas o fato é que existe. E o que eu percebo também é que as empresas, e está acontecendo com uma força maior, pelo menos no Brasil, essa preocupação. Hoje a gente vê muito propagandas na televisão também, que tem você vê claramente essa participação de pessoas negras, de pessoas com deficiência, pessoas com síndrome de Down. Então, esse é um processo que está bastante presente, e acho que a gente vai precisar ainda de alguns anos à frente para a gente poder ver no topo da pirâmide negro. Isso ainda vai demorar um pouco.
porque essas pessoas elas estão tendo essas oportunidades e é certo que vão brilhar, porque não tem por que não brilhar. Por que não vai brilhar? Por que não vai crescer? É óbvio que vai crescer, mas precisa acontecer a oportunidade, é um fato, né? Então, são as contratações dando oportunidade para as pessoas desenvolverem o lado técnico, o lado do idioma, e de acordo com as exigências das empresas. Eu acho que aqui a gente tem muito um grupo de advogados, então, escritórios de advocacias, enfim, tem outras empresas, mas nesse direcionamento, as aberturas e as oportunidades, elas estão direcionando para o direito, direcionando a oportunidade dele aprender, das pessoas, do estagiário se desenvolverem, mas é preciso mais, né? Entre outras tantas áreas para esse desenvolvimento. Mas eu acho que a coisa está caminhando, está começando a fluir mais, e a gente vai mudar essa história. É lamentável que sejam tantos anos, né? Se fala de tantas ações afirmativas, mas que com o tempo que tem já poderia ter um resultado maior, né? Mas, enfim, o processo educacional dentro das empresas é fundamental. Se não tiver hierarquicamente o topo da pirâmide favorável e um processo educacional dentro da empresa, complica, né? Porque tudo isso tem que ser natural, tudo isso tem que fazer parte, né? Eu assisti algumas lives, enfim, com relação ao tema, e muitas pessoas falando, né, de que, não, porque quando eu comecei, pessoas negras, quando eu comecei, eu tinha que alisar o cabelo, porque é o formal, é o que é permitido, é o que é aceito. Como assim? Né? Não, eu não tenho que alisar o cabelo. Mas a partir do momento em que eu aumento esse público de pessoas negras, enfim, seja como for o cabelo, e que eu tiver em número, aquilo fica normal, aquilo não fica um diferente. Né? Porque hoje, então esse é o diferente. Não, tem que transformar isso dentro de um contexto normal, fazendo parte. Com respeito e fazendo parte dessa festa, né? Com as pessoas todas sendo participativas e dançando junto, né? Porque eu tenho paixão pelo trabalho no grupo. O trabalho de grupo é simplesmente maravilhoso, porque cada um tem um conceito, tem uma força, tem uma capacidade sempre de somar, sempre. Só precisa de uma coisa, vontade de realizar, né? E foco para a troca de ajuda e de crescimento, né? Que eu acho que o crescimento pessoal e profissional é um presente que a gente tem a oportunidade de obter todos os dias. Precisa estar aberto para isso. É isso. Renato, seu microfone está fechado. Falando que, a partir da sua fala, da sua brilhante fala, eu parabenizo também as demais intervenções, e vou encerrar a aula agora. A gente retoma na aula que vem, fechando essa entrevista. Se alguém quiser falar dessa entrevista, para a aula que vem eu vou mandar para vocês, porque me mandou somente hoje à tarde, a entrevista do professor Roberto Borges, que é um pós-doutor que criou no Cefet um curso de gestão, melhor dizendo, criou um curso de pós-graduação para a diversidade racial. Criou um curso de mestrado para estudantes
que quisessem trabalhar com a questão da diversidade racial, nas mais variadas áreas. Então, uma instituição pública, diferentemente da White Martins, né, que é uma instituição privada, ele conseguiu criar, e é um dos poucos que foi criado essencialmente para isso no Rio de Janeiro. Então, ele fala como gestor, como professor também especialista no tema, mas sobretudo como gestor, nessa entrevista que ele me deu. E eu vou passar para vocês a entrevista, para ficar à disposição de vocês para a gente debater, além também de algumas pesquisadoras que também estão para mandar aí um feedback de suas pesquisas, tanto uma pesquisadora do IPEA, que faz pesquisa sobre questão racial e de gênero no IPEA, e uma pesquisadora da Federal Fluminense que está investigando as cotas raciais para as mulheres negras na magistratura. Então, são pessoas também que vão contribuir conosco aqui. Queria agradecer muitíssimo a participação de todo mundo e vamos continuar aí falando sobre as questões. Tá bom? Obrigado, boa noite para todo mundo e até o próximo encontro. Tá bom? Se Deus quiser, cuidem-se. Boa noite, pessoal. Obrigada, boa noite, professor. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Obrigada. Boa noite.